Lago Paranoá, um dos principais cartões postais de Brasília, que esconde um segredo. Vocês não vão acreditar. No fundo do lago estão aí os restos de um bairro que chegou a ter 10 mil moradores. Sabia disso? A Vila Amauri. Você acompanha agora, gente, uma super reportagem. Ariane Bittencourt mostra a história desse lugar, ainda pouco conhecido até mesmo pelos brasilienses. Quer ver? Na tela. Além de ser um dos principais cartões postais de Brasília, o Lago Paranoá guarda alguns mistérios. Muita gente não sabe, mas no fundo das águas que hoje recebem embarcações e banhistas, existe uma cidade inteira que ficou submersa décadas atrás. Eu tô falando da Vila Amauri, que um dia abrigou operários, comerciantes e familiares daqueles que apostaram em uma vida melhor na nova capital do país. Mas antes de termos essa conversa, é importante contar que o Lago Paranoá é artificial. Por conta do calor e da baixa umidade do Planalto Central, ele foi criado antes mesmo de Brasília. Em dezembro de 1894, o engenheiro astrônomo Luiz Cruz vem com o paisagista francês aqui ao Planalto. Ele deveria escolher no local que ele fez o quadrilátero, o local seria construída a capital. E esse paisagista francês chega na cachoeira do Rio Paranoá e olha para trás e fala: esse vale tem 8 milhões de anos, dá para fazer um lago aqui. Então o lago nasce em dezembro de 1894. Um dos maiores da América Latina, o Lago Paranoá tem 80 quilômetros de extensão e 38 metros de profundidade. Com mais de 55 mil embarcações registradas, o lago tem hoje a quarta maior frota de barcos do Brasil. Só que lá atrás, quando a construção de Brasília estava quase se encerrando, cerca de 16 mil operários e familiares moravam na extinta Vila Amauri. Esses trabalhadores, que vieram de várias partes do país, foram convidados a deixar o local, que estava prestes a ser inundado. Filho de um pedreiro e de uma costureira, Toninho deixou a Bahia e chegou à Vila Amauri em meados de 1958. Antes de deixar o local por conta do lago, ele construiu boas memórias de uma vida simples, mas cheia de esperança. Eu tinha entre 8 e 9 anos, né? E nessa idade, é uma idade que você brinca bastante, né? Então, o que é que eu observava? Eu observava que na rua onde minha mãe tinha a casa, era uma rua que tinha um armazém, esse armazém chamava Novo Mundo, né? Tinha uma empresa também que era um depósito de banana, né? Tinha um depósito de banana e toda a construção da vila era de madeira de resto de obras. Desde o projeto inicial, aquela região estava destinada a abrigar o Lago Paranoá. Mas a obra foi atrasando e a vila se desenvolveu com bares, restaurantes e até parque de diversões. Daí, quando os moradores souberam que deveriam sair, se recusaram. Ainda assim, as águas avançaram de forma lenta por cerca de 8 meses. Só quando elas começaram a bater no joelho, os mais resistentes aceitaram deixar o local. A gente gostava até de brincar com a água subindo, porque era normal. A gente estava aqui no Distrito Federal, não tinha rio, não tinha nada, né? E vindo aquela lagoa subindo. Então, eu, criança, a gente ia brincar na água, que a gente não tinha nenhuma pensamento de que aquilo ia prejudicar ou que ia invadir, né? Quer dizer, só quem estava sabendo eram meus pais e as pessoas que moravam ali. E quando receberam o comunicado que tinha que mudar imediatamente, né? Aí começou a desmontar tudo, colocar em cima do caminhão e ter que ir embora, porque a água vinha subindo rapidamente. Nascida na Paraíba, Dona Diva também chegou à cidade acompanhada da família quando tinha apenas 4 anos. Sem saber que as águas que começavam a subir um dia a expulsariam da vila, ela garante que o emergente lago era a diversão da criançada em meio a um cenário de precariedades. Era uma cidade imensa, tipo um favelão, onde
tinha comércio, farmácia, hospital mais próximo. Outra boa memória foi quando a primeira rádio da Vila Amauri foi criada. Naquela época, o clima de cidade pequena se firmou de vez e todos ficavam de olhos e ouvidos atentos para saber as novidades da região. Foi uma consagração, porque era música o dia inteiro. As pessoas que chegavam, eles anunciavam, por exemplo, que vinham do Nordeste, conhecido do meu pai, Manuel Miguel de Oliveira, se encontra aqui, senhor fulano de tal. Então aquilo era muito bom. A gente pedia música, então era muito bom. Bom, mas por que então permitir que tantas famílias se instalassem em um local que certamente seria inundado? Fomos atrás de respostas e encontramos com o Elias, que trabalha no Arquivo Público do Distrito Federal e teve acesso a um documento valioso. Para solucionar problemas de pequenas favelas em Brasília, várias pequenas favelas e casas separadas foram aglutinadas num lugar que depois o lago, um terreno que seria enchido pelo lago. Ele também contou que quando houve a remoção dos moradores da vila, eles foram levados para outras 2 cidades da capital, Taguatinga e Sobradinho, e tiveram auxílio financeiro para que pudessem começar de novo. A transferência dos moradores da Vila Amauri, segundo o documento do Arquivo Público do Distrito Federal, não foi uma coisa desorganizada, não avisada. Foi criada uma comissão, essa comissão avisava as pessoas, está aqui até dizendo, os caminhões da Nova Cap irão ir lá buscar o material deles. E foram para essas cidades que já tinham hospital, que já tinha uma infraestrutura adequada, essas pessoas foram levadas para lá. E tem um detalhe, para as famílias que não queriam, o documento está falando, para as famílias que não queriam levar os seus barracos, o Estado iria ajudar financiando a construção da casa em Sobradinho. Quem viveu na Vila Amauri não se arrepende. As histórias ali escritas ajudam, mesmo que de forma silenciosa, a explicar a beleza e a riqueza do Lago Paranoá, que encanta quem passa pela capital. E como lá embaixo, nas profundezas das águas, ainda existem vestígios da antiga vila. Eu acho que essa Vila Amauri, hoje, ela pode ser utilizada até como benefício de um turismo, né? De mergulho, onde você, da mesma forma, quando você vai para o litoral, que você tem aquelas pesquisa de corais que você vai mergulhar, por que não, então, utilizar a Vila Amauri, né, como um objetivo de memória e também de apreciação turística? Era tudo que eu queria, porque eu ia me candidatar para fazer esse mergulho. Cheio no DF, eu gosto demais desse quadro que a gente fica viajando, né? E que legal, gente, esse Lago Paranoá, cada dia que passa aí, surpreende mais a gente. É um lugar de um lazer muito bom, um lugar de um lazer muito gostoso, um lugar de um lazer que eu duvido que vocês sabiam que tem uma cidade ali embaixo. E tem uma cidade ali embaixo, tem mesmo uma cidade lá embaixo, porque mergulhadores ainda costumam ir lá. E não pensa que esse lago, ele é rasinho, não. Tem locais aí com 38, 40 metros de profundidade, viu, gente? Então, os mergulhadores aqui em Brasília, tem escolas de mergulho aqui em Brasília. O pessoal do Corpo de Bombeiros, inclusive aqui de Brasília, costuma mergulhar até pra, né? Quantas vezes a gente viu aí procurando corpos que se acidentaram no final de semana. Eu já mergulhei no Lago Paranoá com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Um abraço grande a todos vocês do Corpo de Bombeiros e todos os mergulhadores da nossa capital. Se tem um trem bonito nessa brasoila, é esse Lago Paranoá, tá certo, gente? Parabéns pela reportagem que ficou sensacional.